Senta. Fica. Aqui. Entra. Senta. Aqui. Tem gente que tem um manejo só teórico, né? Você não vê a obra do manejo. E o manejo pet, ele é mais ou menos assim. O manejo pet, ele critica o meu manejo. O manejo do Caio, do Orc Dogs. Eles criticam o manejo do Jairo Teixeira, do Bandog Brasil. Mas eles não têm um manejo que confirma que aquilo que eles pensam ou dizem está certo. Então, o manejo verdadeiro é aquele que pode ser mostrado através de obras, não simplesmente através de teoria. É sobre isso que nós vamos comentar a seguir nesse vídeo. Beleza? Baruch, entra. Aqui. Dog box. Dog de guarda e proteção. Atenção. Baruch, livre. Baruch. Junto. Atenção. Fica. Aqui eu dou o comando fica para ele. Eu posso descer lá embaixo, eu posso andar lá, eu posso ir para qualquer lugar que ele vai ficar aqui, ele não vai sair. A não ser se for uma situação de risco, né? Ele for atacado ou algo parecido. Mas fora isso, né? Um contratempo assim muito extremo, ele vai ficar no comando. Baruch, livre. Quando eu morava mais na área urbana, por vezes eu ia ali no mercado, na padaria, e eu encontrava um local, geralmente tem aquelas barras de ferro, né, de estacionamento. Eu amarrava a corrente dele ali, ele sentava e eu ia no estabelecimento, mas numa distância que eu pudesse vê-lo, né, e geralmente ele me vendo. E ele ficava sentado, me esperando ir e voltar. Às vezes tem um mercado lá próximo da minha mãe, onde eu morava ali. Mais centro, né? Na realidade é centro, por ali. Eu amarrava ele lá, mais destacado um pouco. Ia lá, ficava lá escolhendo a cenoura, a maçã, as verduras, as frutas. E ele sentado lá, sem latir. As pessoas, tinha gente que passava do lado dele, do lado. Ele não latia. Não rosnava, não encarava a pessoa. A minha preocupação era um cachorro e nele. Geralmente esses cachorros menores, né? Que as pessoas andam com ele soltos. Ou alguém querer passar a mão nele. Aí seria outra situação. Que seria outra situação, né? Uma pessoa... Olha lá um cachorro lá do outro lado, lá, ó. Baruch, pra cá. Aí, porque geralmente vê o cachorro sentado, quieto, não demonstrando agressividade. Baruch, vamos! Vê um cachorro não demonstrando agressividade, sentado, educadamente, né?
Então, boxe, né? E as informações falsas que tem a respeito do boxe. Então a pessoa pode se sentir tentada a querer passar a mão no cachorro. E acontecer do cachorro atacar. Mas aí não é culpa do cachorro. É da pessoa que vai mexer em algo que não é dela, né? Tem um ditado popular para você não mexer naquilo que é seu. Você não pegar naquilo que não lhe pertence. E tem outro ditado popular que diz, não mexa com quem está quieto. Mas, infelizmente, são ditados que algumas pessoas elas têm só na teoria, né? Geralmente a pessoa fala algo, mas que ela mesma não tem. Então, tem gente que critica o manejo do Dog Box Baruch, mas não tem um manejo com seus dogs. O cachorro não senta, o cachorro não fica, o cachorro não anda junto, anda puxando na guia. O cachorro é agressivo com outros cachorros na rua, ou o cachorro é passivo demais, né, de sofrer ataque. Então, a gente fala do manejo pet, mas na realidade é um dog que não tem manejo. Mas existe o manejo errado também, porque toda forma, todo o seu convívio com o dog é um manejo, seja ele certo ou seja ele errado. Então, em outras oportunidades, eu ia com o Baruch, quando era uma coisa rápida, tinha um momento que eu nem chegava a amarrar ele, eu dava um comando para ele ficar, aí entrava no estabelecimento e voltava rapidamente. E as pessoas, nossa, o cachorro é educado do lado. Nunca atacou outro cachorro, nunca rosnou para outro cachorro, nunca rosnou para pessoas. Baruch, aqui. Vamos, garoto, aqui. Livre, para lá. Então, eu nunca tive problema com o Baruch, com agressividade com ele, com outros dogs ou com pessoas na caminhada, no dia a dia. Seja aqui na área rural ou seja num contexto urbano. O meu dog, ele não é agressivo, mas o meu dog tem agressividade. E o adestramento dá discernimento ao dog quando ou não usar a sua agressividade. Algumas pessoas às vezes veem o Baruch assim e tem uma certa preocupação, que eu acho até melhor nesse contexto, que as pessoas têm uma certa preocupação com o dog. E eu comento com essas pessoas, eu falo, o dog ele é mais educado do que ser humano. O meu cachorro ele é mais educado do que alguns seres humanos. Por exemplo, já aconteceu no meu canal, da pessoa ver o manejo do Baruch, não sei se a pessoa não assistiu o vídeo todo, porque é bem claro os vídeos, os comentários, né? Eu sou bem específico, eu acho que só viu a parte de força ali e já colocou um palavrão. Já colocou uma palavra agressiva no comentário. E até no contexto de maus tratos, como se eu estivesse dando ao dog um manejo de maus tratos. Aí a pessoa me xinga, me ofende, ou no canal do Jairo, ou do Caio, ou de outro adestrador, né, que realmente entende o que é o dog, e a pessoa vem falar de maus tratos, maltratando o ser humano, agredindo o ser humano. E geralmente algumas das pessoas nem dog não tem, elas nem cachorro não tem. E por vezes quando tem, o cachorro não é um cachorro educado. Por quê? Porque o cachorro reflete o dono. Então o cachorro é mal educado porque o dono é mal educado. E as pessoas pensam que humanizando o dog vai fazer ele ser educado igual ao ser humano. Mas aquele ser humano ele não é educado, ele é uma pessoa agressiva. Ele é uma pessoa que ignorante ao extremo. O que é um ignorante ao extremo? Aquele que se recusa a aprender. Aquele que recusa o conhecimento. Então, uma pessoa dessa ela não pode ter bons tratos em relação ao dog. Humanizar o dog é maus tratos. Quando você humaniza o seu dog, quando você tem o manejo pet, você está maltratando o seu dog. Tanto psicologicamente, como até fisicamente, porque o adestramento, o anti-adestramento, melhor dizendo, que é o manejo dog, o manejo pet, ele vai deixar um cachorro sem as suas características primárias. E isso traz enfermidade para o dog. Ansiedade, agressividade excessiva, passividade excessiva. Um cachorro
emocionalmente carente do dono. Se o dono sair, for ficar longe, o cachorro fica angustiado, ansioso. É um cachorro que ele não desenvolve seus talentos naturais, porque o próprio dono o inibe ele poder crescer como tal. É como filhos que eles não amadurecem. O pai dá o melhor tênis, dá a melhor roupa, né? Melhor escola, melhor médico, mas não dá educação para os filhos, não dá disciplina. E a gente vive no contexto que a gente vive hoje, dessa geração, dessa juventude. Jovens, pessoas que têm praticamente tudo, mas não têm educação, não têm caráter. Então, vou usar até esse contexto aqui. O manejo pet, ele não dá caráter ao dog. Ele não dá obediência ao dog. O que dá obediência ao dog, o que dá carência ao dog, caráter ao dog, mas caráter canino, não caráter humano, é o adestramento baseado na verdade. Então, o que eu quero enfatizar aqui é que antes de você for aplicar Baruque aqui, atenção, aqui, atenção, antes de você for, senta, fica, antes de você for aplicar as técnicas de domínio sobre dog, você tem que entender o dog. Você tem que entender a psicologia do dog. Você tem que entender as origens do dog. Para você adestrar o seu dog, não numa consciência humana, mas numa consciência canina. Você não pode descer ao nível do dog para fazer o dog ser um ser humano. E você não pode fazer o dog ir ao seu nível de humano. Você tem que descer ao nível do dog e transmitir a educação ao dog, ele sendo um cachorro. Você entendendo o cachorro, você entendendo sobre dominância e você trazendo as técnicas a qual ele entenda o que você está querendo dele. Uma vez o dog entendendo o que você está querendo, ele vai obedecer. Mas você não vai fazer o dog entender o que você quer conversando com ele, batendo um papo. Ó, Baruque, beleza, eu quero que você senta, beleza? Sentar é isso aqui. Baruque, deita, vou ensinar você a deitar. Baruque, deita, eu vou te mostrar. Aí você deita. Não, ele não vai entender os comandos na linguagem humana, na transmissão do que você quer que ele faça. Você vai ensinar o dog, ele vai aprender se você transmitir a informação e interpretá-la para que ele entenda como cachorro. É como uma tradução. É como se você conseguisse pegar a linguagem humana e traduzi-la para o dog na sua linguagem canina. Você desce ao nível do cachorro, mas para que ele tenha conhecimento de quem está no domínio e na liderança. Então é importante que você entenda realmente o que é o cachorro e a diferença dele para o ser humano. Parece óbvio, né? Parece bem óbvio isso, mas não é. Porque quando você vê pessoas criticando um manejo que funciona, um manejo que dá certo, você vê que a pessoa não entende. Ela pode falar de uma forma teórica, como se ela compreendesse o que é o cachorro, como se ela compreendesse o que é o ser humano. Mas, na prática, ela não tem esse conhecimento. Por quê? Porque é distorcido. É uma inversão de valores. Ela querer levar o cachorro ao nível do ser humano, ou ela querer se igualar ao cachorro. Querer que o cachorro seja igual a ela e ele ser igual ao cachorro. Então, quando vê o manejo do dog, a pessoa julga que é maus tratos. Mas é pela própria ignorância da pessoa do que realmente é um dog. E no caso, dog box, que não é visto como dog de guarda e proteção por algumas pessoas.
E isso é um perigo. Eu já quero aproveitar a oportunidade. Você, mãe, você, pai, que tem seus filhos, quando você vê um dog assim, ó, sentado, educado, né? Não permita que seu filho vá passar a mão nele, sem autorização do dono, ou sem o dono estar vendo algo parecido, ou mesmo você. A pessoa vê um cachorro como o Baruch, sentado desse jeito, ó, né? E boxe, e tem essas informações mentirosas, né? Que o dog box não faz guarda, não faz proteção. Aí a pessoa vai querer passar a mão no cachorro, vai querer alisar o cachorro. E o cachorro pode atacar, e geralmente ataca. E você não vai poder culpar o dog, e nem o dono do dog, sendo que você foi tocar em algo que não lhe pertence, que você não foi autorizado para... Senta, fica. Que você não foi autorizado para tal. Então, a pessoa... Uma das minhas preocupações era essa, por isso que não acontece mais. Eu colocar o Baruch amarrado no ferro, ele sentado me esperando, e eu ali fazendo as compras ali, eu olhando para ele, ele me vendo onde eu tô. Aí a pessoa passa, olha, nossa, é box não morde. E vê o Baruch educado, sem rosnar, sem encarar, e querer alisar o cachorro e o cachorro atacar. Como já aconteceu, vou repetir, tá em outro vídeo. Eu tava com os colegas com ele sentado dessa maneira, eu do lado dele, ele na guia, com mais uns 4 conversando, né? E a gente tá ali conversando e passa um rapaz. Ele olhou, viu o Baruch sentado, educadamente perguntou, é box? Eu falei, é box. E aí ele falou assim, morde? Eu falei, morde. Aí ele falou que não mordia não. Ele falou, não morde não, eu tenho um box de 4 meses. E foi para passar a mão no Baruch. Nessa que ele foi para passar a mão no Baruch, o Baruch já atacou ele. Então o que ele viu? O Baruch sentado ali, calmamente, educadamente. Outras pessoas ao redor. O Baruch super tranquilo. Box não morde. O que ele chegou à conclusão? Posso passar a mão. E eu tinha falado pro rapaz para não passar a mão no cachorro. E ele foi para passar a mão. O Baruch já foi para atacar ele. Como eu percebi que o Baruch ia atacar ele, eu já endureci o meu braço, fiquei firme mais na guia, segurei mais forte. O Baruch, senta, aqui, senta, fica, senta. Segurei o Baruch mais forte na guia. Quando o Baruch atacou, eu estava firme com a mão, eu estava firme com a guia. E o rapaz nem falou nada, virou as costas e saiu. Então, isso eu falando, isso eu mostrando. Então, essas pessoas que elas estão falando que o box dog não faz guarda, que não morde, essas pessoas podem ser e são contribuidoras para possíveis acidentes com a raça. Possível acidente com o cachorro. Porque quando você tem a mentalidade que o cachorro não pode atacar, que o cachorro não pode morder, você não toma cuidado. Você não faz prevenção. E essas pessoas podem ser um perigo, porque elas podem estar com o cachorro delas, e uma pessoa falar, eu posso passar a mão, posso alisar o cachorro, enfim, ela fala, pode, que o cachorro não morde. Mesmo o cachorro tendo um manejo pet, e de repente ele morder sim. Ele agredir assim, porque ele é um cachorro, ele é um animal. Entendeu? Ele pode se sentir ameaçado, o dono dele ameaçado, alguma coisa, e atacar uma criança, atacar uma pessoa, independente da raça. Os maiores índices de ataque de dogs são de cachorros pequenos. É porque a mídia não mostra, só quer mostrar o Pitbull e Rottweiler e esses cachorros mais assim. Mas existe um grande índice de cachorros pequenos que atacam as pessoas, seguram os rostos dos seus donos de criança. Mas a mídia não demonstra. Livre. Mas a mídia não tem interesse de demonstrar esses cachorros. Até por causa do mercado pet em si. Porque ganha mais dinheiro ainda com esses cachorros menores, esses cachorros pequenos. Então, aproveitando a oportunidade, tenha total cuidado com dogs que não é seu. Quando a pessoa falar que não morde, tenha certeza que essa pessoa é ignorante. Quando a pessoa falar que ele não vai atacar, pode saber que é ignorante, a não ser que seja um adestrador, e olhe lá. E eu já ouvi adestradores, né? O Caio mesmo do Work Dogs, ele mesmo fala, ele é adestrador. Ele não chega alisando os cachorros, passando a mão em cachorro de ninguém. Mesmo quando ele é chamado para adestrar, mesmo quando aconteceu situações, ele chegar numa casa e falar para a pessoa, prende o cachorro. E a pessoa da casa, mas você não é adestrador? Tipo assim, tá com medo do cachorro? Não, é porque o camarada sabe que pode haver ali um contratempo, uma agressão. Ele não, prende o cachorro. Aí a pessoa prende o cachorro, ele entra, conversa com a pessoa, vai ver o cachorro e enfim. Então nenhum profissional geralmente vai metendo logo a mão assim, ni dog.
ele tem uma prudência. Por quê? Porque ele mexe tanto tempo com o cachorro. Ele sabe tanto de cachorro que ele sabe que esse negócio de cachorro não morde, né? Isso aí é coisa de pessoas que não têm conhecimento real do dog. Não sabe o que é um dog. Eles não estão vendo um dog ali, eles estão vendo uma pessoa. Eles não estão vendo um cachorro, eles estão vendo um ser humano. E isso aí tem causado aí muitas fatalidades, muitos problemas em nossos meios. Só que é mais divulgado o pitbull, né? Às vezes a pessoa tem um manejo errado com o dog pitbull, né? Ou pessoas vão se aproximar do território do cachorro algo parecido, o cachorro faz a guarda, faz a defesa, e o cachorro está cumprindo o papel dele. Mas as pessoas querem que o cachorro ele tenha uma atitude humana. E quando geralmente o humano ele não tem uma atitude humana, ele tem uma atitude animal, agressiva, como eu falei do exemplo aí, de a pessoa entrar no canal do outro e começar a xingar, né? Palavras pesadas. E uma pessoa dessa querer me convencer que ela tá se importando se o cachorro tá passando por bons tratos ou maus tratos, quando ela não tem um bom trato nem com o seu próprio semelhante. Se a pessoa não tem um bom trato com o seu semelhante, né, ela vai ter um que não é o seu semelhante. E é interessante que quer tratar o animal como semelhante e o ser humano em si como se não fosse o semelhante. Então você vê que nesse contexto aí, a pessoa já está com algum tipo de problema. E esses problemas, eles são transferidos no manejo do dog. Atenção. Senta. Senta. Fica. Aí, ó. Ó o jeito do cachorro, ó. Ó o barulho aqui sentado, ó. Fica. Ó. Você tá entendendo? Pelo jeito mestiça pitbull. Ó. Olha lá o outro lá, ó. Ó o barulho. Fica. Ó como os cachorros se crescem. Eu não vou dar o comando de ataque, porque o comando de ataque é já para atacar e devastar. E eu não tô treinando o Baruque, assim, porque geralmente se eu dou o comando aqui, aí esses cachorros vão correr. Aí eu vou chamar ele, então ele vai entender que o comando de ataque é só para botar para correr. Mas eu vou dar o comando livre para ele, porque aí ele fica dele ir ou não ir. Não é o comando de ataque, né? Porque muitas vezes eu dei o comando de ataque pro Baruque e quando ele ia concluir o ataque, eu chamava ele. E isso prejudica o cachorro. O comando de ataque tem que ser pro cachorro concluir o ataque. Mas, como eu não vou dar esse comando, eu vou dar só o livre pra a gente ter um pouquinho aqui mais de sossego. Baruque, livre, livre. Baruque aqui. Senta. Fica. E concluindo o que eu estou dizendo, olha bem para o Baruque. Vocês acreditam que esse cachorro ele sofre maus tratos? Olha a saúde do Baruque. Olha o físico do Baruque. Esse dog ele está sofrendo maus tratos? Esse cachorro está mal cuidado? Pois é. Mas tem gente que fala que o manejo que eu dou pro box, pro dog Baruque, é maus tratos. Quando na realidade, maus tratos é a pessoa que não tem o manejo adequado do dog. Essas pessoas, essas sim, elas têm maus tratos com o dog. Quando você humaniza o seu dog, quando você trata o seu cachorro como gente, isso é maus tratos. Porque é fora da natureza do dog. É como você ter um rapazinho e criar ele como se fosse uma menininha. É como uma menininha e você criar como se fosse um rapazinho. Isso é maus tratos para a natureza daquela criatura. Quando você tem um manejo de dog fora da sua natureza real, isso é maus tratos. Quando você tem um manejo de acordo com a natureza daquele animal, isso é bons tratos. Quando você cria um filho, um rapazinho, como um rapazinho, isso é bons tratos. Quando você cria uma menina como menina, isso é bons tratos. No mais, a inversão de valores. Toda inversão de valores é maus tratos, seja em qual for a realidade de vida, seja em qual for a situação.
onde tem inversão de valores, tem maus tratos, tanto com os animais como com o próximo, e até muitas vezes em relação ao próprio Deus. Baruque, livre. Baruque, cuidado, cuidado, pega, vai, pega, Baruque. Ataca, vai. Pega, ataca. Muito bom, garoto, vai. Isso, Baruque, campeão. Solta. Aqui. Atenção. Atenção. Dog Box Baruque. Dog de guarda e proteção. Ó, o Baruque tá no comando junto. Aqui tem um gato, ó. Ele já viu o gato. Ó, junto. Ó. Aqui tem uma galinha, ó. Ó. Nem na guia não tá. Será que essas pessoas que criticam o meu manejo, será que elas têm esse domínio sobre o cachorro delas? Aconteceu uma situação, eu já falei isso no outro vídeo, mas eu vou reforçar aqui nesse, para quem não ouviu. Atenção. Eu vi um mais ali, porque o cachorro tá latindo aqui junto. Eu vi um rapaz com box branco. E o manejo ali é pet, que eu já percebi. Senta. E eu percebi que o manejo ali era pet, porque é cachorro criado em apartamento, geralmente o manejo é pet. E pela conversa em si, né? Aí eu fui conversar com o cachorro, com o dono, né, dele, sobre questão do ataque do cachorro, né? Da disposição do cachorro. Aí ele falou que o cachorro dele era muito tranquilo, né? E tipo criticando aquilo que eu falei, como se fosse alguma coisa errada, né? Aí eu falei pra ele, não, mas ele falando que o cachorro dele trabalhava com crianças, né? Pra fazer terapia. Bom dia, tudo bem? Glória a Deus. Aí eu falei pra ele, não, mas o cachorro pode ser treinado para guarda e defesa e trabalhar com criança. Um cachorro, ele é adestrado para fazer guarda e segurança, ele pode fazer até segurança de crianças excepcionais, né? Ele fica lá como de guarda tomando conta das crianças, se for o caso. Aí ele falou mais alguma coisa, tipo como se eu tivesse errado, né? Enfim. Aí passou-se uns dias, eu não tava com Baruque nesse dia, mas ele tava com o box dele branco. Aí eu passei por eles e vi ele. Tava ele, a esposa dele e o cachorro. E nesse dia eu tava com o Baruque. Aí eu cheguei com o Baruque perto dele, né? Era noite, boa noite. Falei pro Baruque sentar, ele ficou desse jeito. O box dele já se levantou, estufou o peito. E o box dele tava numa parte mais alta, numa calçada. Então o cachorro dele tava mais alto. E o cachorro dele ficou super agressivo, descontrolado. Mas antes disso acontecer, a esposa dele falou assim: seu cachorro é manso? Eu falei assim, não, meu cachorro não é manso não, meu cachorro é bravo. Ela, eita, é bravo? Eu falei, Ela, mas o meu o meu é educado, o meu é dócil. Eu falei assim, não. Aí eu falei nada, né? Aí quando ela terminou de falar isso, o cachorro dela começou a querer atacar o Baruque. E ele mais alto assim, né? Numa calçada assim mais alta, onde ela estava sentada. E ele já começou a querer atacar o Baruque, e ela segurando ele descontrolado. E o Baruque desse jeito aqui, ó. Nem fez caso dele, nem deu moral pra ele. Mas estava olhando pra ele, né? Aí o Baruque olhava pra mim assim, eu tranquilo, mas o Baruque desse jeito aqui, ó. Não rosnou. O Baruque não levantou, ele continuou sentado do meu lado.
E ela tentando segurar o cachorro dela de todo jeito, o cachorro dela descontrolado. Aí como eu percebi que o cachorro dela estava muito descontrolado e que talvez ela não conseguisse segurar o cachorro, e o marido dela do lado, né? Aí eu peguei e falei assim, ó, meu cachorro, ele não é manso, ele é bravo, mas o meu cachorro é educado. Fique com Deus, boa noite. E saí tranquilamente, eles lá tentando segurar o cachorro. Então a pessoa olha, não assiste os vídeos todos, não vê o contexto, tem outros vídeos, já tira um julgamento precipitado pela sua falta de manejo, pela sua falta de entendimento do que é o dog e critica. Mas na verdade eles estão criticando eles mesmos, porque algumas dessas pessoas são agressivas, né? São mal educadas e querem falar que o cachorro está sendo maltratado. Olha pro Baruque, esse cachorro é um cachorro triste, maltratado, volto a repetir. Então, igual esse senhor, mas a senhora. Quando eu falei do manejo de guarda, eles já tiraram o cachorro como se fosse um cachorro descontrolado. E o cachorro deles controlado. Mas quando eles se encontraram, o meu cachorro estava controlado e o deles descontrolado. Beleza? Que boa meditação das coisas de dog. Falou com Deus. Criticar, qualquer um pode criticar. Mas eu quero ver fazer melhor. Falou, fiquem com Deus. Se possível, deixe o like para uma melhor divulgação do conteúdo. Se possível, faça a inscrição se não o fez, para que o canal possa crescer e outras pessoas possam aprender aquilo que você está aprendendo aqui. Fique com Deus e tudo de bom.